aqui depois de... Eu acho que a última vez que eu estive aqui em Boston, Londres. Em Boston faz uns 3 anos. Depois veio a pandemia. E daí, agora só que a gente está tendo a oportunidade de estar aqui da melhor forma. E com a minha família, nesse tempo, casei, tive o Luca, ele está lá na salinha, mas é lindo, meu filho é lindo. Não é lindo, pastor, meu filho? Demais. Modéstia à parte, né? Queria que o André aparecesse aqui só para a igreja conhecer ele. Olha lá. Uma bênção na minha vida, uma pessoa que Deus preparou depois de grandes vendavais. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Araújo. Assim como o pastor falou, eu venho de uma família de ministros, pregadores da palavra de Deus, cantores, pastores. Cresci vendo os meus pais servindo a Deus. Servi a Deus desde criancinha, cantando com os meus irmãos na turma do barulho. A gente cantava para criança. E depois de um tempo segui meu ministério solo, como Daniela Araújo, cantando minhas músicas autorais. E demorei um pouco até, por conta de inseguranças, medos, de não saber ao certo o que me esperava, assumir esse ministério e começar a cantar e a falar aquilo que Deus sempre colocou no meu coração. Disso a gente cresceu no ministério, não só cantando, mas também compondo. Trabalho há muitos anos com meu irmão, Jorginho Araújo, que está no Texas hoje. Ele acabou de se formar em teologia. E com ele, produzi muitas pessoas no Brasil. Gabriela Rocha, Priscila Alcântara, dentre outras pessoas. Além de ter o privilégio de sempre trabalhar com o que eu amo. Mas eu tive um tempo que eu me perdi totalmente do meu trabalho, da minha visão. Muitas vezes a gente, por falta de experiência, por rebeldia, por muitas vezes também não querer assumir o nosso compromisso diante de Deus, a gente não só se perde, mas a gente também comete muitos erros e faz decisões equivocadas que muitas vezes determinam algumas coisas na nossa vida. Mas graças a Deus que quando Deus escolhe alguém, quando Deus salva uma pessoa, a gente pode até se desviar do caminho, a gente pode até demorar, enrolar, achar que está, fazendo o que tem que fazer, que é o nosso querer. Mas Deus, Ele não desiste de nós. E se hoje eu estou aqui é para que vocês possam testemunhar que Deus, Ele realmente existe. Ele transforma a nossa vida. E muitas vezes a gente está na igreja durante toda a nossa vida, assim como eu, Eu tive o privilégio de nascer não só num lar cristão, mas também num lar onde eu via meus pais o tempo todo falando de Deus, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra para mim. Mas em algum momento a gente precisa decidir se a gente quer servir a Deus por amor, ou se a gente está na igreja por medo, ou se a gente está na igreja por qualquer outro motivo que não seja amar a Deus, querer que Deus nos transforme, querer que Deus realmente ministre no nosso coração qual que é a vontade dEle. E com tudo isso que aconteceu na minha vida, passei por um divórcio, foi muito doloroso para mim, foi muito doloroso também. Depois do divórcio, tudo que aconteceu na minha vida, acabei me perdendo, acabei me envolvendo com drogas, eu quase morri. Não só espiritualmente, mas Deus me livrou da morte muitas vezes. E eu não acredito que a gente precisa errar para aprender, porque o mundo fala isso, é errando que se aprende. Mas eu acredito que quando Deus, Ele nos dá sabedoria, e Ele dá sabedoria se a gente pede, a gente não precisa cometer certos erros, e a gente pode sim viver uma vida plena com Deus, mesmo que a gente não
experimente o mundo. E graças a Deus que, apesar de tudo que eu passei, eu acredito que Ele tinha um propósito na minha vida, para que eu, inclusive, estivesse falando hoje para você, que não tem coisa mais importante do que a gente amar a Deus, cuidando das pessoas que estão próximas de nós. Eu sou fruto de uma igreja que cuidou de mim. Eu tinha uma revolta muito grande com a minha família, com Deus, com a liderança da igreja, com tudo, né? A gente acaba muitas vezes deixando o nosso ego falar mais alto e se esquece que quando a gente tem um compromisso com Deus, quando a gente entende que Deus, Ele nos chamou para algo, e isso não serve só para quem está aqui na frente, isso serve para todo mundo que tem o privilégio de ter contato com Deus, de estar numa igreja, de poder conhecer a palavra de Deus. A gente se esquece que a gente precisa se deixar de lado para que Deus possa se manifestar através da nossa vida. A gente se esquece muitas vezes que um título de cristão não vai nos salvar se a gente não se despir todos os dias diante de Deus e deixar as nossas verdades de lado e permitir que Ele realmente ministre na nossa vida, tire todas as nossas máscaras, nos transforme naquele pontinho que a gente às vezes não quer que mexa. É ali que Deus às vezes quer nos ministrar, é aonde dói. E a gente, quando abre o nosso coração, a gente tem o privilégio de conhecer esse Deus que hoje eu estou conhecendo, depois de 30 e tantos anos, vou falar a minha idade, né? 30 e um pouquinhos anos. Mas eu creio que se você está aqui, é porque Deus, Ele quer que você vá mais fundo, Ele quer que você reconheça Ele em tudo na sua vida, até nos momentos mais difíceis, Deus ali está. Até nos momentos mais escuros, sombrios, que às vezes a gente pensa assim, nossa, não acredito que eu estou passando por isso, não acredito que Deus está permitindo isso comigo, logo eu. Pois é, eu não vivo por um acaso, e eu acredito que você também não. E se a gente crê nisso, você pode ter certeza que Deus, Ele tem um propósito. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente sai da rota, Deus, Ele vai, puxa e reverte a situação. Todas as maldições que foram jogadas na minha vida, tudo que muitas vezes eu provoquei, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele conseguiu fazer com que no final o nome dEle fosse glorificado. E eu acredito que assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida, na sua família. Hoje eu falo como filha, como mãe, como irmã. Eu falo para você como neta, falo para você como amiga, como irmã em Cristo também. E até hoje, até esse momento presente da minha vida, eu percebo que não há coisa mais preciosa do que a nossa família, do que o nosso pai, do que a nossa mãe. Não vale a pena a gente perder tempo, um tempo precioso que não volta mais, por causa de mágoas, por causa de rancores, porque no final de tudo, só quem sai perdendo somos nós. Eu como filha também entendo o quanto eu, como o meu papel é importante na vida dos meus pais, como eu posso contribuir para o crescimento deles, com humildade, respeitando eles, respeitando a visão deles, abrindo meu coração para eles. Eu como filha também aprendi a respeitar não só os meus pais como eles são, mas tudo que eles viveram e que eles também deram o melhor para mim, né? Então às vezes a gente exige tanto das pessoas, mas a gente mesmo não pode dar aquilo que a gente exige. É tão bom quando a gente percebe as nossas limitações antes de acusar as pessoas daquilo que nem nós podemos oferecer muitas vezes. É tão bom quando a gente foca na nossa vida e faz desse mundo um lugar melhor antes
de ficar acusando as pessoas, responsabilizando as pessoas por muitas coisas na nossa vida, sendo que a responsabilidade da nossa vida é só nossa. Nós somos responsáveis pelo nosso caminho. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje, você é responsável. Então que nós possamos, de fato, abrir o nosso coração, se colocar diante de Deus, entender que é sério servir a Deus. Se santificar, tá aqui hoje para mim é tão diferente. Porque hoje eu entendo o grande privilégio que eu estou tendo de estar aqui falando com vocês. E eu estou fazendo como se fosse a última vez. Como se eu não tivesse mais nenhuma chance de falar. Seria tão bom se a gente, às vezes, pensasse nisso. E se é a última vez que eu estou vendo essa pessoa? E se é a última vez que eu estou tendo a oportunidade de poder demonstrar para essa pessoa o quanto eu gosto dela, o quanto eu a amo? Por que não ser gentil? Por que não ser educado? Por que não perdoar? Por que a gente se leva tão a sério? Por que a gente tem que sempre se colocar numa posição, sendo que nós, como servos de Deus, sabemos que essa não é a nossa posição. A nossa posição é de servos, filhos da luz. Você está aqui para poder ajudar as pessoas, para poder transformar a vida das pessoas com tudo aquilo que você recebe de Deus aqui na igreja. A gente está aqui para poder, antes de ajudar os de longe, ajudar os de dentro, ajudar os nossos familiares, ajudar as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes a gente vê, né, a necessidade de uma pessoa que está em outro continente, mas não consegue enxergar a necessidade de uma pessoa que às vezes a gente só critica por conhecer a intimidade dessa pessoa, né? Aí a gente bate nas costas dessa pessoa e por trás fala: viu fulana? Nossa, coitada de fulano, está numa situação. E às vezes a gente poderia ajudar essa pessoa. E o amor, ele não passa a mão na nossa cabeça, né? O amor de Deus, ele trata com carinho, com cuidado, com zelo. Ele espera, ele tudo suporta. Ele espera que Deus revele para nós a maneira como a gente deve tratar, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. E às vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito e não entende por que as coisas às vezes não dão certo. Mas eu creio num Deus que tudo pode fazer. Olha, do jeito que Deus me libertou, e muitas vezes eu duvidei se Ele ia me libertar de certas coisas. Quando eu me divorciei, eu comecei a andar com pessoas que não eram evangélicas, que tinham outros costumes. E nisso eu acabei começando a fumar cigarro. Olha a cilada. Eu, cantora, comecei a fumar cigarro. E nessa, né, de ficar fumando aqui e ali, às vezes a gente pensa que não vai se viciar, eu fiquei viciada em cigarro. E foi muito difícil para mim abandonar esse hábito, esse costume. E eu sabia que era uma opressão maligna. Orava, pedia a Deus para que Ele me libertasse. Aquilo estava atrapalhando o meu retorno para o meu ministério. Eu mesma me cobrava muito. E houve um dia decisivo na minha vida que, depois de muito tentar, depois de muito fazia, às vezes, não, vou ficar agora, eu estou um mês sem fumar, depois eu voltava. Mas houve um dia decisivo na minha vida que Deus, Ele me libertou de uma hora para outra, desse caso específico do cigarro. E ali Deus me ministrou muito, porque era uma coisa muito difícil para mim. E Ele tirou da minha vida de uma hora para outra. Então eu acredito sim, que Deus, Ele pode transformar uma pessoa de uma hora para outra. Mas existem outras coisas que não é de um dia para a noite. Se eu estou aqui hoje é porque foi um trabalho muito árduo. Às vezes a gente quer as coisas de uma vez. Às vezes a gente começa um processo de purificação e aos nossos olhos a gente não está vendo o resultado e desiste.
Então saiba que você é o responsável se você vai vencer ou não em algo que Deus colocou para você. Porque se você desistir, quem você vai poder culpar? Senão você mesmo. A fé tem muito a ver com perseverança. Se você não persevera, se você não insiste em ter fé, porque até a fé que a gente tem é Deus quem nos dá, a gente para no meio do caminho, aí a gente fica lamentando, aí a gente fica pregando que não acontece, que não dá certo. Essa é a sua fé limitada. Nós que somos transformados, que já experimentamos Deus, que já passamos desse nível de só conhecer a Deus, de ouvir falar, da religião, do costume, nós entendemos que quanto mais a gente busca, mais a gente tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A vida com Deus é o dia a dia. A vida com Deus é a gente querer amadurecer com Ele, abrindo o nosso coração, se despindo de tudo aquilo que a gente é. Todo dia é um novo começo. Pelo menos para mim é um novo começo. Agora, quando eu olho para trás, eu vejo tudo que Deus já fez na minha vida, da onde Ele me tirou, do marasmo da religiosidade, de só falar. Eu só falava, mas eu não tinha dentro de mim a transformação que eu queria tanto conhecer, porque eu queria. Às vezes a gente só precisa disso mesmo, um coração sincero, de uma busca incessante. E só de olhar tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, eu entendo que Ele tem muito mais para mim. Eu falo para Ele assim: Senhor, olha, se o Senhor já fez isso que eu achava que era impossível, se o Senhor restaurou a minha família, a minha casa, meus pais, o meu relacionamento com a minha mãe, se o Senhor me deu a família linda que eu tenho hoje, eu cheguei a perder tudo, casa, carro, tudo, gente, perdi tudo que eu estava construindo. E hoje Deus me deu meu apartamento, meu carro, está prosperando a vida do meu esposo. E eu tenho muitos sonhos. Às vezes as pessoas falam: não, Daniela, já foi. Eu tenho um Deus que cumpre as promessas. E eu sei que você que está aqui hoje tem promessa de Deus. Nós todos temos promessas de Deus. E eu tenho certeza que Ele vai cumprir. Ele é fiel. Deus, Ele não depende da nossa fé. Ele não depende de você acreditar ou não. Ele simplesmente é. E por isso hoje eu descanso. Claro, né, gente? Às vezes a gente fica meio ansioso, a gente fica meio assim e tal, porque a gente é um ser humano. Mas é tão bom quando a gente tem o colo do Senhor, para poder descansar, para poder chorar, para poder falar aquilo que a gente tem no coração. Aí enquanto a gente ora, Ele vai ministrando, vai curando, vai abençoando. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Não desistam de Deus. Deus é o nosso maior privilégio na vida. Hoje você é um privilegiado de estar aqui nessa igreja, de estar podendo falar de Deus. As pessoas estão sofrendo lá fora. Muitas pessoas nem sabem o que é ter fé, o que é ter esperança. Que você possa repartir com todo mundo que você tiver contato, nem que seja com um sorriso no seu rosto, esse Deus maravilhoso que você conhece. Que você possa cada dia mais viver esse Deus que você conhece. Que você possa cada dia mais experimentar os milagres de Deus, porque Ele ainda faz milagres. Ele cura, Ele transforma, Ele restaura vidas, Ele faz tudo ser possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos versículos preferidos meus que eu tenho, porque é assim na minha vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Por mim eu não posso nada, mas em Deus eu posso todas as coisas. E eu tenho certeza que Ele vai revelar a vontade dEle para você. Eu tenho certeza que Ele vai conduzir você pelo caminho certo. Eu tenho certeza que Ele vai despertar você hoje e te mostrar o que Ele pode fazer, como Ele te ama, como Ele te perdoa, como Ele cuida de você, como Ele te entende e como Ele quer que você tenha uma vida plena
plena em Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu só não vou mostrar meu filho aqui, que ele está na salinha das crianças. Mas continuem orando por mim. Eu espero vê-los em breve. Espero muito fazer parte, junto com vocês, dos remanescentes que Deus está despertando para esses últimos tempos. Que você possa ser luz, que você possa brilhar, Jesus, ser muito feliz. Seja muito feliz com seus filhos, com seus pais, com sua família, com seus amigos, no seu trabalho. Que Deus possa abençoar muito vocês e que essa Santa Ceia possa ser uma confirmação do compromisso que você tem com Deus, de se santificar, de estar cada vez mais perto desse Deus que a gente tanto ama. Amém?